A paz do Senhor Jesus, queridos amigos, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Está escrito que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. E aqui estamos para juntos ouvir a voz do Senhor, conhecermos a Sagrada Escritura, entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E você que está passando aqui pela primeira vez, já quero enaltecer, glorificar a Deus pela sua vida e dizer que você também é bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à nossa família. Eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, se inscreva e receba sempre as notificações quando nós aqui postarmos vídeos novos. Compartilhe, porque é muito bom quando nós compartilhamos o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. É muito bom. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra de autoestima, mais do que uma palavra de autoestima, né? Uma palavra que venha incentivar ele, né, a crer no sobrenatural, a crer que Jesus pode sim mudar a vida dele, mudar a história dele e escrever o nome dele no livro da vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. A oração é a chave da vitória. Através da oração nós temos livre acesso a Deus, sobretudo através do sacrifício do Senhor Jesus. Oramos: Deus, Criador dos céus e da terra, quero bendizer o teu nome, quero glorificar o teu nome. O teu nome está acima de todos os nomes. Pai, eu quero apresentar a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esse estudo bíblico. Quero te pedir que abençoe a vida de cada um, perdoe os seus pecados, assim como o Senhor tem perdoado os meus, perdoa os meus também, Pai, todo dia. Pai, em nome de Jesus, venha tocar em cada coração, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Rei Jesus. Hoje, amados irmãos, nós estaremos meditando na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Está escrito assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha o fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás de Jesus, entre a multidão, e tocou nas suas vestes ou vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E rogou-lhe, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então uma mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz
e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, porque já tinha 12 anos, e assombrando-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe desse de comer. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor, porque estamos diante de um relato bíblico, estamos diante de um testemunho bíblico, onde mais uma vez podemos constatar não só a misericórdia de Jesus Cristo, mas o poder sobrenatural que sempre existiu sobre o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo como homem, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ele era tanto homem quanto Deus. Eu sempre gosto de frisar isso, né? O evangelista João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. O verbo aí é a palavra aí é Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipe, na sua carta intitulada Filipenses, ele diz que tem de vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo. E ele veio e habitou entre nós. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele veio, ele foi gerado no ventre de uma moça chamada Maria. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele cresceu. Ele foi criado ali como uma criança normal entre todos os judeus. E diz a Bíblia Sagrada que aos 30 anos o Senhor Jesus foi batizado nas águas pelo seu primo João Batista. Essa palavra está registrada no Evangelho de Lucas, parece que é o capítulo 3. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, ele entrou na sinagoga, porque já era costume, né? Até hoje é costume, os judeus já tinham o hábito de participarem dos cultos na chamada sinagoga. Sinagoga era uma espécie de ponto de pregação, né? Na nossa linguagem popular aqui, brasileira, né? E as sinagogas, elas foram, segundo a tradição, as sinagogas elas foram criadas no período do cativeiro babilônico, mas no finalzinho, por um sacerdote e escriba chamada Esdra. Inclusive tem um livro na Bíblia, o livro de Esdra. E na época de Jesus tinha as sinagogas, né? E tinha também o templo maior, o templo construído por Herodes. E na sinagoga, os judeus, desde criança, já aprendiam a Torá, né? A lei do Senhor, os 10 mandamentos, já entendiam o que eram os 613 acréscimos, já estudava o Pentateuco. E na sinagoga o objetivo não era só estudar a palavra de Deus também existiam outras funções ali na sinagoga.
E um certo dia Jesus aparece ali para participar de mais um culto de adoração a Deus, deram uma oportunidade a Cristo, e Cristo então leu a palavra que está no livro do profeta Isaías. Quando deram oportunidade para ele, Jesus leu a palavra que está no livro do profeta Isaías. Está escrito assim: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Então, essa palavra que o Senhor Jesus Cristo leu, estava se cumprindo naquela vida, na vida dele naquele momento. Vamos ler aqui para não ficar nenhuma dúvida. Isaías capítulo 61, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler a palavra falada pelo profeta Isaías, profetizado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E quando Cristo recebeu a oportunidade na sinagoga, ele deu essa palavra. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Vamos ficar aqui apenas com esse versículo, né? Esse texto bíblico. Então vamos ver onde está registrado, nós lemos aqui a palavra que Jesus leu, né? Nós lemos aqui a palavra que o Senhor Jesus leu e que foi profetizado pelo profeta Isaías, né? Vamos ver aqui onde está escrito, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê aí que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então nós cremos que o Senhor Jesus, ele cumpriu fielmente todas as profecias contidas no Antigo Testamento, no que diz respeito à vinda do Messias. E Jesus deixou bem claro aqui, né, que a virtude de Deus estava sobre ele, o poder do Pai estava sobre ele. O Espírito Santo ungiu, separou, consagrou, vocacionou, levantou, capacitou o Senhor Jesus Cristo para realizar uma grande obra. Muitas grandes obras ele realizou, né? E Jesus veio a esse mundo com muitas finalidades. Jesus não foi pego de surpresa, muito menos o Pai, quando decidiram matar Jesus. Jesus já veio com a missão de não somente nos entregar um novo mandamento, de não somente trazer interpretações corretas com relação àquilo que estava escrito no Antigo Testamento, um significado mais real, mais claro, porque o povo judeu, principalmente a liderança religiosa da época, né, estavam aplicando interpretações equivocadas com relação a alguns textos da Bíblia, do Antigo Testamento, colocando uns acréscimos. Jesus veio não foi apenas para trazer um real significado. Jesus veio para morrer. Ele veio sabendo que iria morrer. João Batista, ele disse: Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque em outrora, no passado, quando alguém pecava, pedia perdão a Deus, mas tinha que oferecer um sacrifício a Deus. Um animal era morto no lugar do pecador. Então Jesus veio como o sacrifício vivo, o sacrifício suficiente, o Cordeiro de Deus que morreu por todos os seres humanos.
do passado, da época de Jesus e de todos aqueles que viessem depois. O apóstolo Paulo, tem até um texto bíblico, parece que está escrito na carta aos Hebreus, né? Que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tem um texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele diz que se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o único e suficiente Salvador, e se com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, esse é o primeiro passo para alcançar a salvação. E a palavra do Senhor nos diz, né, que um certo dia o Senhor Jesus ele chamou os seus discípulos para uma missão diferente. Nós lemos aqui no livro de Marcos, né, que no capítulo 5, diz a Bíblia Sagrada, né, que Jesus chamou os discípulos para o outro lado. Aqui, ó, e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. É interessante que um dos meios principais de transporte naquela época era embarcação, né, barcos, navio. O Senhor Jesus sempre estava evangelizando, a pé, de barco, ele sempre estava indo de encontro aos necessitados. E onde ele chegava, uma multidões e mais multidões já procuravam se aproximar de Jesus. E naquele dia a palavra do Senhor nos diz que um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, Jairo era um religioso, Jairo era um homem que conhecia a lei de Deus, era um homem que estava sempre ali na sinagoga, sempre ali no templo, era um homem que conhecia o Pentateuco, conhecia os salmos, conhecia os livros poéticos, conhecia os livros proféticos, conhecia os 5 livros do Pentateuco, conhecia os livros dos que falam sobre juízes, reis e assim por diante. Jairo era um homem que desde cedo aprendeu a buscar a Deus, era um homem que estudava a Sagrada Escritura. E por ser um homem que estudava a palavra de Deus, ele viu em Jesus Cristo algo diferente. Ele viu em Jesus a possibilidade de ser ele realmente o Messias, o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Jairo viu em Jesus Cristo as características daquele Messias que o povo de Israel tanto aguardava durante séculos e mais séculos. Porque Jairo certamente ouvia falar que Jesus fazia cego ver, paralítico andar, surdo ouvir. Certamente chegou ao conhecimento de Lázaro, de Jairo, que existia virtude em Jesus, que por onde Jesus passava, multidões o acompanhavam. Ele certamente soube que Jesus ressuscitou mortos, restaurou a vida espiritual de muita gente, perdoou pecados, aceitou no meio dos discípulos pessoas que eram cobradores de impostos e assim por diante. A fama de Jesus se estendia, chegou ao conhecimento de muitos religiosos na época, tanto é que causou incômodo em muitos, mas esse homem aqui soube aproveitar a oportunidade. A palavra de Deus nos diz que Jairo tinha uma filha e a sua filha estava doente. Jairo então decide ir procurar Jesus rapidamente, porque ele via em Jesus a possibilidade da filha dele ser curada. Aqui eu abro parênteses para dizer que bem-aventurado é aquela, bem-aventurado é você. É você que está me ouvindo, se porventura você tem entregado a sua vida a Jesus. Se porventura você tem procurado Jesus apressadamente como Jairo, em busca de uma solução, de uma resposta, sabe que você é um bem-aventurado. Sabe que você está fazendo a coisa certa. E muitos na hora da luta, da prova, muitas pessoas nesse mundo, na hora da doença, na hora do desemprego, bate aquele desespero, aquela angústia. Algumas pessoas
começam a tomar remédio, outras pensam até em suicidar, algumas abandonam a casa, abandonam a família, são pelo mundo, entram em desespero, mas a solução é Jesus. Se você fizer como Jairo fez, correu apressadamente para encontrar Jesus e apresentar nas mãos de Jesus aquele problema, Deus tem a resposta para você. E a palavra do Senhor nos diz que naquela ocasião em que Jairo encontrou com Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Olha só, Jairo, um homem religioso, um homem que conhecia o que era a lei de Deus, ele viu em Jesus a divindade, ele viu em Jesus algo diferente. Ele então se prostrou aos pés de Jesus. Oh, glória a Deus! Infelizmente, tem muitas pessoas que são capazes de se prostrar aos pés de cantores famosos, jogadores de futebol, atores, atrizes. Tem pessoas que são capazes de se prostrar diante de uma imagem de escultura, diante de um amor, que às vezes a pessoa está apaixonada e o relacionamento está balanceado. Tem pessoas que são capazes de se prostrar nos pés do cônjuge, pedindo uma nova oportunidade, e assim por diante. Mas a palavra de Deus nos diz que devemos nos prostrar aos pés do Senhor Jesus. Sim, nós devemos apenas nos prostrar aos pés do Senhor Jesus. Aqui Jairo se prostrou aos pés de Jesus, literalmente e espiritualmente. Ou seja, Jairo demonstrou humildade. Jairo demonstrou se curvar no seu íntimo perante Jesus. Jairo reconheceu o poder que existia em Jesus. Oh, glória a Deus! Eu oriento você. Entregue sua vida a Deus. Se prostre diante de Deus. Se prostrar diante de Deus não é apenas dobrar o joelho e se humilhar literalmente na presença dele. Porque nem todos têm condição de dobrar o joelho. Às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa amputou a perna, às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, às vezes a pessoa é idosa. Mas o que nós aprendemos aqui é que mais do que nos prostrar de joelho, literalmente nos curvar diante de Deus, primeiramente nós devemos nos prostrar dentro de nós. Primeiramente nós devemos nos prostrar diante de Deus no que diz respeito a se humilhar. Senhor, eu me prostro diante de Ti, ou seja, Senhor, eu reconheço que eu sou pó, que eu sou cinza, eu reconheço que sou dependente de Ti, eu reconheço que sem o Senhor não consigo. Senhor, eu me humilho aos Teus pés, o Senhor é tudo para mim, Tu és o Criador. Então, se humilhar significa se prostrar diante de Deus. Primeiramente devemos nos prostrar no íntimo, na nossa alma, no nosso coração, porque antes de Deus ver a nossa postura física na hora da adoração, Ele olha primeiramente para o nosso coração. Porque não adianta fazer como muita gente faz nesse mundo. Adora a Deus só da boca para fora, mas o coração está distante do Senhor. Aqui nós temos muitas lições, né? Aprendemos muito aqui, né? Através da experiência de Jairo. E a palavra do Senhor nos diz que naquele momento em que Jairo se prostrava diante do Senhor, dizendo que a filha dele estava doente, que ele implorava que Jesus fosse de encontrar ela, e ele tinha tanta fé que ele acreditava que Jesus se Jesus simplesmente colocasse a mão sobre ela, ela já seria curada. Oh, glória a Deus, eu glorifico ao Senhor por esse milagre. A palavra de Deus nos diz que naquela ocasião muita gente cercou Jesus. Mulheres, homens, idosos, jovens, fracos, fortes, indoutos ou doutores ao mesmo tempo, ou seja, pessoas que não tinham conhecimento, mas aqueles também inteligentes estavam ali. Alguns famintos, precisando de pão, de comida, outros vendo em Jesus a capacidade de saciar a sede da sua alma. Então cada um estava ali com uma necessidade diferente, com uma fé diferente, com uma esperança diferente. Muitos cegos, aleijados, multidões apertaram Jesus naquele dia. E no meio daquela multidão a Bíblia fala que se destacou uma mulher.
Essa mulher estava enferma, estava com hemorragia, estava perdendo muito sangue, estava com... Aqui a palavra de Deus nos diz que ela já estava há 12 anos que essa mulher estava doente. Essa mulher então resolve passar no meio da multidão. Aquela multidão não foi o suficiente para impedir aquela mulher de se aproximar de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que ela conseguiu tocar em Jesus, mas não tocou como muitos ali estavam tocando. Ela tocou de uma forma diferente, ela tocou de uma forma especial. E aquela multidão não foi capaz de impedir Jesus de se aproximar dela. Aqui também nós temos uma lição. Essa multidão aqui fala dos impedimentos que muitas das vezes estão diante de nós. Tem muitas pessoas que não conseguem se aproximar de Jesus porque existe uma multidão impedindo ela de se aproximar de Jesus. E essa multidão aqui, irmãos, pode ser um pensamento negativo que lhe vem na mente, um pensamento de incredulidade. Essa multidão aqui pode ser aquelas pessoas que te levam para um caminho diferente do seu alvo, que é buscar a presença de Deus. Essa multidão aqui pode falar também do desânimo. Se você quer o seu milagre, você precisa ter fé, você precisa ter ânimo. Essa multidão aqui pode simbolizar muita coisa, pode simbolizar as lutas que nós enfrentamos para alcançar o nosso milagre. Mas creia, persevere, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não dê ouvido à voz do diabo, não dê ouvido à incredulidade. Ela tocou em Jesus de uma forma diferente. E diz a Bíblia que Jesus falou, alguém me tocou. Os discípulos, mestre, mas tem tanta gente tocando aqui, o senhor ainda pergunta, o senhor ainda diz que alguém te tocou? Sim, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Aleluia! Jesus entendeu que naquele momento aquela mulher já estava recebendo a cura porque ela tocou em Jesus de uma maneira diferente. E ela foi curada. E a Bíblia fala que essa mulher já tinha gastado toda a sua renda. Talvez os seus familiares já tinham investido bastante na medicina para ajudá-la, mas não teve solução para o seu problema. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas são detectadas, né, através de laudos médicos, né? O médico é obrigado a falar para ela que ela está com uma doença incurável, ou que uma doença que a solução está bem distante deles. Essa pessoa então decide gastar tudo que tem. Quem tem muito dinheiro consegue gastar, investir nos melhores médicos do mundo, a melhor medicina, e nem sempre consegue a solução para o seu problema. Então aqui nesse dia eu venho te apresentar Jesus. Jesus é o cirurgião por excelência. Jesus é o médico dos médicos, ele é o médico do corpo físico, ele é o médico da alma, ele é o médico do espírito. Jesus, ele vai nas juntas, ele vai na medula, ele vai nos ossos, ele vai no sangue, ele vai nas veias, ele vai nas células, ele vai aonde a medicina não consegue ir. Para Jesus operar um milagre em você, se ele quiser, não precisa ele tocar em você, basta ele pensar, basta ele querer, basta ele olhar para você com um olhar de misericórdia e o milagre já é capaz de se realizar. Eu sei que nós clamamos, Senhor, toca nessa pessoa, cura essa pessoa, restaura essa pessoa, mas se Deus quiser, ele não precisa nem tocar em você, basta ele pensar, seja curado, e o milagre já acontece. Então essa mulher foi curada, e naquele dia a Bíblia Sagrada nos diz que rapidamente, antes de Jesus chegar na casa de Jairo, algumas pessoas já chegaram para Jairo e falou, Jairo, pare de incomodar o mestre, não precisa mais o mestre vir na sua casa porque a criança já está morta. Olha que palavras tristes vieram ao coração de Jairo. Eu fico imaginando a tristeza que veio no coração de Jairo naquele momento. Palavras, infelizmente, muitas das vezes, na hora que a gente mais está precisando de uma palavra de apoio, de esperança, de fé, o diabo aproveita esses momentos para enviar pessoas descrentes para nos trazer uma palavra. Eu usei a palavra descrentes, porque existe o crente e existe o descrente. O descrente é aquele que
É aquele que enxerga o céu só pelo lado de fora, não consegue enxergar o sobrenatural. Quanto mais a situação está difícil, mais Deus vê naquela situação uma oportunidade de realizar um milagre maior. Aleluia, porque para Deus não existe impossível. E a gente continua... Vamos ler aqui a palavra. Mesmo assim, olha só o que está escrito aqui. Marcos capítulo 5, versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Olha só, alguns dos principais da sinagoga. Não era qualquer pessoa. Eram religiosos, eram alguns dos principais da sinagoga que foram até Jairo para dar essa notícia de que a sua filha estava morta. Mas ele não desanimou. E a palavra de Deus nos diz: e tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, mas crê somente. Oh, glória a Deus, tão maravilhoso quando nós ouvimos essas palavras da parte de Deus, né? Não temas, mas crê somente. A palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita. Irmãos, existem tantas promessas na Bíblia Sagrada. Agora eu não me recordo onde está, mas o total dessas palavras, né? Mas uma das palavras que mais existe na Bíblia Sagrada é a palavra não temas. Não temas. Quando Deus colocou Josué no lugar de Moisés, Deus falou para Josué: não temas, Josué, eu estarei contigo. Basta ter, assim como fui com Moisés, eu serei com você. Basta tão somente que guarde essa palavra, medida nessa palavra dia e noite. Então aqui a gente observa, né, Jesus consolando Jairo: tenha fé, Jairo, tenha fé, tão somente creia. Então, irmãos, crer fala de fé, então a gente tem que crer nas promessas de Deus, crer que o Senhor está conosco e entender também que às vezes, eu entendo que nem sempre o desejo do nosso coração será realizado, nem sempre teremos as nossas respostas atendidas do jeito que a gente quer, mas a gente também tem que ter maturidade para entender que às vezes o silêncio de Deus também significa uma resposta para nós. Tenha essa sensibilidade espiritual. Às vezes, quando Deus não fala do jeito que a gente quer, significa que a gente tem que ficar parado. Tem momentos que a gente tem que parar, ou seja, depende da situação, não avançar enquanto Deus não responder a gente. E tem momentos que Deus está em silêncio, e às vezes Deus quer ao mesmo tempo testar a nossa fé. Deus quer saber se a gente continua crendo nele, mesmo ele não respondendo do jeito que a gente quer. Ele chegou na casa de Jairo, e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, quando chegou lá, a criança já estava morta. Jesus disse para aquela criança, eu vou resumir aqui, porque não é possível entrar em tantos detalhes devido o tempo, porque o vídeo hoje será um vídeo com tempo menor, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para irem com ele, porque eram os 3 apóstolos de destaque, eram os 3 apóstolos mais próximos de Jesus, entraram na casa de Jairo, e a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus chegou lá, Jesus viu um alvoroço, as pessoas estavam chorando muito, porque a morte traz esse tipo de sentimento mesmo, né, na alma, sentimento de dor, de perda, de choro, de lágrima. E Jesus disse: por que vocês estão nesse alvoroço? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Então tá vendo aí como Jesus muitas das vezes interpreta a morte.
Então Jesus, Deus é Deus dos vivos, como diz a palavra do Senhor. Riram de Jesus quando ele falou que a criança estava morta. A palavra de Deus nos diz que Jesus tomou o pai e a mãe, e o pai e a mãe da menina que estavam com ele, entraram no quarto, a menina estava deitada. Jesus tomou a mão da menina e Jesus disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta e anda. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Naquele dia, irmãos, naquele dia, o Senhor Jesus ressuscitou aquela criança com o poder que há nele, a virtude do Espírito Santo estava sobre Jesus. Aquela criança ressuscitou, ou Jesus ressuscitou aquela criança, e aquela criança começou a andar dentro de casa, e Jesus disse que desse de comer para aquela criança. Então, que você possa ficar com essa palavra. Jesus realizou muitos milagres de ressurreição. É que eu e você possamos seguir o exemplo de Jairo, correr para os pés do Senhor Jesus, porque Ele é o único que tem a solução para o nosso problema, e sobretudo Ele é o único que pode saciar a sede da minha alma e da sua alma. A sua alma tem sede, e essa sede não é saciada com bebida alcoólica, com a prostituição, com a pornografia. Essa sede não é saciada tendo uma boa família, um bom emprego, um bom salário. Essa sede não é saciada indo nos melhores lugares do mundo, nos lugares mais lindos. Essa sede só é saciada quando você tem encontro com o Senhor Jesus. Deus falou através do profeta Isaías, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Estarei orando por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela vida de todos aqueles que ouviram a Tua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor nos ensinou nesse momento sobre a vida de Jairo, sobre a vida daquela mulher do fluxo de sangue. O Senhor nos mostrou que o Senhor continua realizando milagres. O Senhor nos mostrou, meu Deus, que podemos aprender muito através dessas experiências. Sim, Pai, precisamos correr aos Teus pés, precisamos ultrapassar a multidão, muitas das vezes, para conseguir o nosso milagre. Pai, eu Te glorifico, em nome de Jesus, e Te peço que abençoe todos os inscritos nesse canal, Senhor, e os que não são inscritos também, em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico, lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, e esse que vos fala o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Nessa oportunidade eu quero convidar você, morador aqui do bairro Santa Cruz. Sim, você morador do bairro Santa Cruz, você morador aqui do bairro Laranjeira, do Nova Baden, você morador aqui de Betim, Minas Gerais. Quero convidar você para adorar o Senhor Jesus conosco. Estamos ali adorando ao Senhor na Assembleia de Deus Missões, em Betim. O templo, a igreja fica localizada na Avenida Marco Túlio, número 9410. Culto aos domingos, terça e quinta. Estaremos ali para recebê-lo com de braços abertos. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para você conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.